Olá, boa noite. Quinta-feira, 24 de dezembro. Veja os destaques de hoje no segunda edição. Polícia investiga sequestro de homem dentro da própria casa em Sapucaia do Sul. Uma criança de 11 anos presenciou o crime. Dia de protesto e transtornos no trânsito em Canoas, na região metropolitana. Mais de 30 mil pessoas ficaram sem transporte. Um herbicida usado em plantações de soja já causou prejuízo de quase 100 milhões de reais ao setor de vinhos. Produtores entraram com uma ação na justiça pedindo a suspensão do agrotóxico. E o Papai Noel deu uma esticadinha pelo Gramado Zoo. O bom velhinho garantiu um refresco para a bicharada nesta véspera de Natal escaldante. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. O dia foi de protesto e transtornos no trânsito de Canoas, aqui na região metropolitana. Luciane Coleman, os rodoviários impediram a saída dos ônibus por qual motivo? Oi, Lu, boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. Olha, os funcionários, da Sogal, essa empresa de Canoas, eles paralisaram as atividades nessa véspera de Natal. Reclamando do atraso no pagamento de salários, de férias, 13º, vale alimentação. E lembrando, André, que esses protestos, eles ocorrem desde segunda-feira. E eles já haviam ameaçado que, se não houvesse acordo, eles manteriam essa paralisação. E foi o que aconteceu. Houve negociação entre o sindicato, prefeitura e empresa, mas não houve acordo. A estimativa da prefeitura é que cerca de 30 mil pessoas tenham ficado sem transporte dentro da cidade. Em nota, a Prefeitura de Canoas diz que se solidariza com os trabalhadores, diz que fez tudo o que estava ao seu alcance, mas que agora cabe à empresa, então, resolver esse impasse junto aos trabalhadores. Disse ainda que agora, no fim do ano, o movimento cai e, por isso, então, reforçou as linhas da Vicasa. Só que a Vicasa faz o sistema de integração ali entre bairro Transurb e Transurb bairro. Ou seja, não deve adiantar muita coisa, André. Pois é, infelizmente a população que sofre mais que isso. Esse protesto não tem data para terminar, ou seja, não tem prazo para que volte ao normal. Até daqui a pouco, Lu. E agora nós vamos falar sobre o Rio Grande do Sul, que registrou hoje 10.447 novos casos da Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde aqui do estado, a atualização desta quinta-feira teve um volume maior de novos casos em virtude do problema no banco de dados que acumulou as estatísticas. Foram confirmados mais 58 óbitos. O total de casos confirmados supera os 426 mil. O boletim semanal da Secretaria Estadual da Saúde apontou um recorde de surtos por coronavírus no estado. São 214 em andamento, maior número desde o início da pandemia. Mais da metade dos surtos acontece em casas geriátricas e também em asilos. Caxias do Sul, na Serra, é a cidade com maior número de ocorrências. São 26. E uma criança de 11 anos viu o padrasto ser sequestrado dentro de casa em Sapucaia do Sul. A polícia trabalha com 3 hipóteses. Glauco Paza é quem nos explica. Familiares e amigos têm medo de falar sobre o assunto. Tudo aconteceu aqui na Vila Feliz, uma região que fica próxima ao zoológico de Sapucaia do Sul. 3 homens armados entraram na casa de Leomar Machado, de 54 anos, e o sequestraram. Junto estava a enteada, de apenas 11 anos, que nada sofreu, mas foi a única testemunha. Ontem, ela prestou depoimento. Horas depois, a casa apareceu incendiada. A polícia está investigando se isso tem alguma relação com o sequestro. Conforme os policiais, há 3 linhas de investigação. Uma delas envolve o trabalho da vítima, de regularização de lotes aqui nesta região. Muito bem, você vai ver agora um flagrante da intolerância, Lu. Isto por causa de uma discussão de trânsito. Onde isto aconteceu, Luciane Coleman? Foi no centro de Bento Gonçalves, André, realmente uma discussão de trânsito. E aí os envolvidos partiram para a violência, para as agressões. Pois é, olha, sem explicação. Os 2 homens, então, eles tiveram essa discussão, começaram ali a se ameaçar, a se agredir. Aquele homem que tem a bermuda meio amarelada, marrom e camiseta branca era o dono do Celta branco. E ele estava com uma faca na mão. Só que aí, de repente, surge esse homem de camiseta preta com um facão.
Olha lá, ele tá com um facão. E aí ele parte para cima, o outro que estava com a faca se distancia e ele quebra ali o vidro traseiro do carro branco. A Brigada Militar foi acionada e esse homem que estava com o facão na mão foi detido por 2 horas e depois liberado. Agora, olha a parte inusitada dessa história, André. Esse mesmo homem que surgiu ali com o facão na mão, à noite foi atacado em casa. E essas pessoas que atacaram esse homem pegaram esse facão e atacaram ele no braço. Inclusive, ele ficou com um ferimento muito sério, uma fratura, foi encaminhado para o hospital, passou por cirurgia e agora está hospitalizado. Olha só que absurdo toda essa violência, né? O reflexo todo, né? Intolerância. Uma barbárie, né? E atingiu ali o carro diversas vezes e depois essa briga continuou. Infelizmente, o reflexo de uma certa e grave intolerância que todos vivemos em meio à pandemia, enfim, mas precisamos manter, né, a calma e o controle. Muito bem, olha só. Um herbicida usado em plantações de soja já causou prejuízo de quase 100 milhões de reais ao setor de vinhos aqui do Brasil. Os produtores entraram com uma ação pedindo a suspensão do uso deste agrotóxico. São quase 50 hectares de parreirais e oliveiras nesta propriedade do interior de Bagé, na campanha gaúcha. O sonho de Eveline, que começou em 2013, foi interrompido por um agrotóxico aplicado nas lavouras de soja vizinhas e que acabou atingindo as uvas e as oliveiras. Ele é sistêmico, né? É como se tu desse uma droga para a planta e é difícil da planta retirar isso só com a fisiologia dela. Trata-se do herbicida 2,4-D, utilizado para eliminar as ervas daninhas antes do plantio da soja. O veneno pode ser carregado pelo vento caso a pulverização seja mal feita. A campanha gaúcha, na fronteira com o Uruguai, concentra 31% da produção nacional de vinho, ficando atrás apenas da Serra Gaúcha. Este ano, a região produziu mais de 5,5 milhões de litros de vinho e já sentiu o impacto do agrotóxico. Em 2021, mais uma vez, a safra deve ter uma quebra de 12%, cerca de 1 milhão de garrafas a menos no mercado. A Associação Vinhos da Campanha e a Associação dos Produtores de Maçã entraram com uma ação civil pública contra o governo do estado, pedindo a suspensão do herbicida. Do vinho em si, dá para considerar em torno de 50 a 60 milhões por ano de prejuízo. O Ministério Público Gaúcho instaurou um inquérito civil para apurar os efeitos do herbicida e editou uma série de instruções para disciplinar o uso. O trabalho do Ministério Público está sendo no sentido de responsabilizar criminalmente esses produtores rurais, esses comerciantes e esses técnicos que descumprem com estas instruções normativas. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul orienta os produtores a usarem equipamentos de pulverização adequados e a observarem as condições meteorológicas, como vento, temperatura e umidade. Em nota, a Secretaria Estadual da Agricultura informou que recebe as denúncias de derivas, que são essas áreas contaminadas por agrotóxicos usados em outras lavouras, e analisa a substância. A Secretaria afirma que faz a fiscalização e que sempre que alguma irregularidade é constatada, um processo administrativo é instaurado, podendo gerar multa. Na realidade, a briga não é com o sojicultor, é com um veneno, né? E lembrando, né, Lu, que não é a primeira vez, isto não é novidade, já aconteceu em outras oportunidades com outros tipos, né, com outros tipos de lavoura e de plantações. Sim, André, tanto é que esse ano passado a gente já fez uma reportagem semelhante na Serra, né? A gente tem também nos campos de cima da Serra, produtores de maçã também muito prejudicados. E ali na campanha, a própria Eveline, ela disse que já faz 5 anos que só ela já tem esse problema da deriva. Deriva é esse nome quando vem, né, pelo vento, essa substância tóxica que atinge ali os parreirais. Lembrando, André, que os parreirais, ele não é, você não planta de um ano para o outro. Se ele morre, você acaba tendo que arrancar um investimento de uma vida inteira, de 20, 30 anos. E é um prejuízo para todos e para a economia, né, aqui também do nosso estado. Bom, nós voltamos daqui a pouco, né, com uma visita à casa do Papai Noel, que encanta adultos e crianças lá na Serra. E você vai saber, né, dos pedidos inusitados que o bom velhinho anda recebendo por lá. E ainda teve a visita do Papai Noel, sabe onde? No zoológico. O que será que foi o presentinho que a bicharada ganhou? A gente conta daqui a pouco. Até já!
Fique agora com um recado importante de quem já está em Porto Alegre. Estou falando dos nossos amigos da Solução Financeira. Olá, pessoal. Recadinho muito importante da Solução Financeira para quem está sofrendo nessa pandemia. Você perdeu o emprego ou teve o salário reduzido? A pandemia atingiu todo mundo e o banco não está entendendo isso? A Solução Financeira entende e pode te ajudar. Podemos reduzir a tua dívida em até 70%. E o melhor, você vai ficar com o teu carro na garagem. Entre em contato agora mesmo no número 51 98324 7663. A análise é de graça para os 30 primeiros que mandarem mensagem. Já são milhares de casos resolvidos e você também pode fazer parte desse time. Mas pega aquela foto do carnê e manda para nós. O número é o 51 98324 7663. Não pague juros abusivos. Se você tem um carro, mas está pagando por 2, a Solução Financeira entende o teu problema e pode te ajudar. O desconto é garantido em contrato. Então pare de perder o teu tempo pagando juros abusivos. Entre em contato agora mesmo. A Solução Financeira é a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. Muito bem, e o nosso querido Pinheiro Machado tem uma mensagem especial para você. Uma mensagem tricolor que serve para todo mundo. Olá, eu estou aqui com esse fardamento numa homenagem ao Grêmio, porque esta semana o Grêmio nos deu uma lição que serve para colorados, que serve para gremista, serve para quem não gosta de futebol, inclusive. Depois daquela derrota humilhante, apavorante, arrasa quarteirão, o Grêmio entrou em campo ontem e foram 11 leões lutando contra o São Paulo. E mostra que não tem derrota na vida da gente, não tem problema na vida da gente que não possa ser resolvido, que não possa ser transformado numa grande vitória. E esta é a minha mensagem. Feliz Natal, feliz Ano Novo e sempre vamos pensar nisso. Porque, como está escrito aqui atrás, diante de todas as dificuldades, nós voltaremos. É isso aí, Pinheirinho. Um beijo grande para ti e tua família. Feliz Natal. Aliás, nesse momento você já deve estar aí reunindo, né, a família ou se preparando, né, para a celebração do jeito que for possível, né? Mas certamente é um Natal diferente para todos nós. Mas em Gramado tem um lugar em específico que mantém viva a magia desta data, mesmo em tempos de pandemia. A casa do Papai Noel no Brasil fica, sem dúvida, em Gramado. Aqui, cada detalhe remete à figura do bom velhinho, seja no quarto, na cozinha e até no banheiro. A riqueza de detalhes, né? O Papai Noel também é bem simpático aqui na aldeia, bem bonito. Dá para se sentir no Natal? Dá sim, bem verdadeiro. E olha quem a gente encontrou arrumando a mesa para a ceia de hoje à noite. O Papai Noel tá naquela correria, né, dos presentes, então tem que ajudar ele, porque todo mundo sabe, né, que o nosso Papai Noel é bem fortinho, então tem que estar sempre bem alimentado. A companheira do Papai Noel é uma das anfitriãs desta aldeia, um parque todo dedicado ao Natal. Aqui dá para passear de trenó, visitar a vila coberta de neve de Mentirinha ou ver de perto a fiel escudeira do Papai Noel, uma rena de verdade. E nada melhor do que vir à casa do Papai Noel e poder entregar a cartinha em mãos ou até fazer promessas, por que não? A gente invadiu aqui o coreto e descobrimos uma cestinha cheia de cartinhas, plaquinhas com desejos, mas também mamadeira e várias chupetas. Imagina só como foi a negociação das crianças com o Papai Noel, algo que só a magia do Natal pode proporcionar. A Maria Clara, de 2 anos, não quis negociar, mas os pedidos, esses estavam na ponta da linha. Já para os maiores, os pedidos eram outros. O George aproveitou a árvore dos desejos para deixar gravado o que quer para este Natal. Estou desejando saúde, um salário melhor para todo mundo, amor e voltar aqui, que é importante, né? Para poder
ver se o Papai Noel me atendeu. A tarefa dele não é nada fácil. Como atender tantas solicitações? Algumas ele jamais imaginou ouvir. As crianças pedem vários presentes, inclusive o fim da pandemia. Pedem vacina também? Pede vacina. O Papai Noel também quer a Covid longe das pessoas, para poder recuperar o tempo perdido e ficar mais pertinho de quem guarda a pureza do Natal no coração. Feliz Natal, um bom ano para todo mundo. Ho, ho, ho! Feliz Natal a todos! E o Papai Noel, sabe como é que é? Deu uma esticadinha e passou, inclusive, pelo gramado Zoo. Olhem só que bacana. O tratador, o Thales Miller, trocou o uniforme pela roupa do bom velhinho e entregou picolés para a bicharada na manhã de hoje. Enquanto as aves ganharam picolés de frutas, as onças receberam um delicioso congelado, sabe de quê? De carne. O veterinário do zoo explicou que tudo isso ajuda a evitar o estresse dos animais, pois ajuda a mantê-los refrescados e também ocupados, hein, Lu? Que tal? Que banquete, hein? E que bom que mantenham eles calminhos, na verdade, Olha, Lu. que lindo esse tucano, que coisa mais linda. Um espetáculo. E a magia do Natal consegue surpreender a cada ano. No Hospital Círculo, em Caxias do Sul, o Papai Noel contou com ajudantes muito especiais. Quem eram, Lu Coleman? Meu Deus, foi um furômetro lá nas alturas, né, André? Eram duendes, pequenos duendes, né, com roupinhas confeccionadas pelo setor de costura. O hospital, ele presenteou as famílias, né, com essas fotos, como um presente de Natal aqui do 2020. O ensaio foi realizado em parceria com a fotógrafa Cibele Viegas e o hospital esclareceu que todas as fotos, toda a produção, claro, seguiu rigorosamente os protocolos de prevenção, visando, claro, garantir a segurança dos pequenos ajudantes, dos familiares, dos pacientes e dos colaboradores. Agora, olha isso, André. Olha esses duendes, que lembrança maravilhosa, né? E sabe, Lu, é muito importante isso. Para as crianças também, a gente pensa, são bebês, são pequenos, são prematuros. Eles precisam, isso é muito importante para o desenvolvimento, porque é a fase que eles precisam daquele gás, daquela energia, né? De colocar os pais, inclusive, para cima, porque é um período, a gente sabe que é um período muito tenso para os pais. E aí é um momento em que os pais também se enchem, é a coisa mais querida, né? Eles se enchem de alegria e certamente as crianças, os bebês recebem toda essa energia contagiante. Que bonita iniciativa. Imagino os cuidados todos para conseguir realizar toda essa produção aí. E a gente vê que o semblante deles são de alegria, né, Lu? É verdade, né? E esses ensaios, eles têm toda uma técnica muito específica, né? Porque se trata de recém-nascido, André. Mas que bela lembrança para esses pais, depois desse ano tão difícil, tão pesado, uma nova vida e ainda assim, duendes, né? Ajudantes do Papai Noel que vão ajudar a transformar esse Natal 2020 ainda mais especial. Que esses bebês aí, André, simbolizem toda essa energia, essa esperança, essa fé em dias melhores, né? A gente sabe que não vai ser um Natal igual aos outros, mas pode sim ser um Natal muito especial. E certamente vai ser, vai ser para todos nós. Aliás, olha só, a gente vai encerrar, né, o jornal do SBT Rio Grande, segunda edição, com umas imagens ao vivo do GPS que segue o bom velhinho, Lu. Opa, onde é que será que ele tá? Onde será que tá? A Lu descobriu esse aplicativo aí e ele já passou, né? Foi pela Ásia, pela África e está encerrando nesse momento a passagem pela Europa. Olha só que diversão, tá ali o Papai Noel, as renas, muitos brilhos junto com o Papai Noel, a gente consegue perceber. E a neve, indispensável, né? Ele estava em Marseille, ali na França, viu, Olha André? aí. Daqui a pouco ele deve atravessar o Oceano Atlântico e vir aqui em direção às Américas. Aí não sei se ele vem primeiro para a América do Norte, Estados Unidos, ou se vai vir direto para o Brasil. Mas as crianças podem ficar tranquilas, viu, André? A OMS disse que está tudo garantido ali, a segurança do Papai Noel. E depois de tudo, ele volta para o Polo Norte.
E tá aí. Então a gente vai encerrando com essa imagem, né, deste aplicativo que segue aí o Papai Noel, desejando a todos, né, Lu, uma noite abençoada neste Natal, que sim, ele é diferente para todos nós, mas que todos que nos acompanham, né, recebam essa energia da gente de uma noite especial de Natal para todos. E obrigado por terem nos acompanhado, não é verdade, Lu? É verdade. Feliz Natal para você, André. Feliz Natal para o pessoal de casa. Ó, fé, saúde. Ano que vem estaremos aí se abraçando. E um beijo a todos os nossos telespectadores, nossos colegas que estão, né, atrás das câmeras trabalhando. Um beijo, Feliz Natal e a gente volta amanhã às 11h40. Até lá.